Parabéns. Quantos anos é que fez? 79. Está quase no 80. Também fizeste anos? Quantos anos é que fizeste? 89. 25. 17. Eu não estou a ouvir, desculpa. 17. Ok. Mais alguém? Ok. E aniversário de casamento. Graças a Deus por todos que estão aqui. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família Pereira. Nós sabemos que é sempre difícil perder alguém, mas nós sabemos que a nossa irmã, não é, dentro do possível, manteve-se fiel e sempre a buscar ao Senhor e a orar ao Senhor. E também é bom ver aqui o Fábio, não é? Como já foi dito, eu sei que a nossa irmã Pereira também, não é? A gente estava ali a orar e temos estado a orar e no culto de oração a nossa irmã sempre trazia o Fábio e a gente estava ali na luta. E eu sei que ela, como avó, estava preocupada, até com lágrimas, mas estava sempre a dizer que, não é, Deus vai operar e que os médicos podem não saber, mas Deus sabe e Deus vai fazer um milagre. E daquilo que a gente estava a ver, parecia que, não é, eles estavam a dizer que era o fim e que tinham que mudar isto e fazer aquilo. E quem é que sabe que os médicos não sabem tudo? Não é? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, não é? A gente lembra-se de vários casos, até neto ou bisneto do nosso irmão Virgílio, que estava à morte e à beira da morte, e Deus, não é? Deus restaurou. Nesta manhã eu queria só falar, nós agora temos estado neste tempo da Páscoa, temos meditado naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e também sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E isso é uma coisa boa, não é? A nossa irmã Evina, não é? Pode vir aqui, irmã? Sim. Ela também, como vê, a nossa irmã tomou um passo de fé. Ela andava com muletas, mas Deus operou na vida dela e ela agora está aqui, toda jovem, a andar bem. Então eu queria só dar graças a Deus por aquilo que Deus fez na vida dela, não é? Ela estava, não é? Com uma muleta. A irmã quer dizer alguma coisa? Há 4 anos. Ok, espero, deixa só pôr assim para a irmã declarar o que Deus fez na sua vida. Tem que só segurar mais perto da boca, irmã. Ok, obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Há 4 anos que eu estou a sofrer, mas agora parou. Pela fé que eu tenho no Senhor Jesus. Ele me curou. Há coisa de um mês, Deus pôs no meu coração. Tu tens que parar com a bengala, porque tu podes andar. Então, eu disse, eu vou-te encostar aqui à parede. Não quero mais andar contigo. E eu consegui vir aqui à casa de Deus pela fé, sem bengala e sozinha a entrar ali dentro. Deus curou-me, eu estou curada. Em nome de Jesus, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Pode assentar-se. Então estão a ver que a gente tem que falar à bengala, não é? Às vezes, como o irmão também quer dizer alguma coisa? Ok. Então, às vezes, a gente tem que pôr a muleta do lado e tem que dizer a ela, fica aí que eu já não te preciso, não é? Obrigado. Ó, senhor irmãos, eu nunca vim dizer nada. À primeira vez, mas quando vi aquela irmã aqui... Só segura assim, desculpe, irmão. Segura. Aleluia. Eu conheci aquela irmã
Eu sei o que ela passou. Eu sei como é que ela ficou aleijada. Foi obra do diabo, eu sei. Eu vinha e ela não podia cozinhar, não podia nada. Eu vinha lhe trazer um bocadinho de sopa. Irmãos, para mim, ver aquela irmã aqui é uma alegria tão grande que eu sinto que vocês não imaginam. Da maneira que eu vi aquela irmã, nem tinha ninguém que cozinhasse nada. E a Isabel, que ainda era viva, fazia as sopanhas e ia vai lá abaixo no balde está aquela. E eu vinha trazer um pouco de sopa. E eu tinha que ir dentro de casa dela e dar a sopanha que ela estava na cama, por ali ao lado, para ela, quando ela pudesse, ela comer, ou quando o marido chegasse. Porque havia problemas entre... Mais alto, irmão, não pode-se ouvir. Desculpa. Mas, irmão, que alegria tão grande. Oh, irmão, que alegria tão grande. Thank you, Jesus. Thank you. Obrigado, irmão. Amém. Então, quando a gente vê e a gente ouve o que Deus diz, a gente tem que falar para a nossa montanha. Seja uma muleta, seja o que for. Deus é fiel, não é? E nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Nós temos estado a fazer algumas mudanças, talvez não todos gostam, alguns gostam mais, outros gostam menos, mas dizem que mudança é como estar de férias, não é? Então mudamos aqui para conseguir filmar e ver melhor. Mas, como eu estava a dizer, não sei se há mais alguém que Deus fez algo com aqueles jovens que estiveram aqui, missionários, que Deus tocou na sua vida e quer só dizer alguma coisa, uma profecia que recebeu. Mais alguém, enquanto estamos a... Ok. Então nós damos graças a Deus por aquilo que Deus fez e está a fazer. Eu queria falar nesta manhã, e o título da minha mensagem é a glória restaurada. A glória restaurada. Quando a gente vê na palavra do Senhor em Marcos 14, versículos 55 a 58, Marcos 14. Não sei se nesta manhã estão a filmar. Ok, só para ver, para ter certeza o que eu... Então, os principais sacerdotes testemunham contra Jesus para o matar. E não o achavam, porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário, construindo por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então, Jesus estava a dizer que ele ia destruir o templo. Não é? E os homens usaram isto para ir contra Jesus e disseram: isto é uma heresia, ele está a dizer que vai destruir. E hoje em dia os irmãos e as irmãs estão a ver que há briga, há problemas em Israel sobre este mesmo caso, no sentido o templo. Para aqueles irmãos, quantos irmãos já foram a Israel? Tiveram o privilégio de ir a Israel? Quantas pessoas? Okay. Temos algumas pessoas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, quando a pessoa vai lá, os israelitas, os judeus, pensam que o templo está num certo lugar. E nesse mesmo lugar, os árabes foram e construíram o templo deles.
Então há pessoas que estão a dizer que agora os judeus estão a cavar por baixo à procura do templo para dizer que aquilo é deles. Então, os judeus, vamos lá dizer extremistas, há sempre essa luta para tirar os árabes lá desse lugar. E se isso acontecer, embora que aquela mesquita não tenha tanta importância, vamos dizer, como Meca, os árabes, como os irmãos sabem, os árabes vão logo atacar Israel, não é? Quem é que ia dizer que Israel ia entrar em tanta confusão politicamente? Parecia que eles estavam todos... E agora os árabes, Hamas e estas coisas todas estão agora a dizer isto é o tempo para a gente atacar porque eles estão confusos, estão com problemas. Então a gente vê que há no mundo inteiro há uma confusão. E uma das coisas que eu quero dizer que muitas vezes a gente fala e talvez os irmãos e as irmãs nunca se pensaram ou lembraram ou viram. Se a gente for ver em Ezequiel 10, 18, com licença, Ezequiel 10, 18. Diz assim: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Ok? Então, no tempo de Ezequiel, o Senhor estava a dizer, em Ezequiel 37, a gente pode ler, mas não vamos ler, que não é aquele vale onde tinha aqueles ossos todos. Então o Senhor estava a dizer que ia chegar um tempo onde Ele ia completamente destruir Jerusalém por causa daquilo que eles fizeram. E para os judeus, a glória de Deus, a presença de Deus era muito importante. Mas por causa dos pecados, por causa de tudo que eles tinham feito, aqui diz, então saiu a glória do Senhor sobre a entrada. A glória de Deus, se a gente puder usar outro termo, o Espírito de Deus saiu daquele lugar. Eu não sei quem está aqui que talvez alguma vez sentiu que o Espírito Santo saiu. A gente vê em vários lugares, Saul, um dos casos, que a Bíblia diz que a presença de Deus saiu. Dizem que os homens estão a querer criar outros humanos. Não é? Estão a conseguir fazer, criar. Mas quando eles criarem esses homens, essas mulheres, não vão ter um espírito. Só vão ter um corpo. Já pensou, ou já pensaram, porque o nosso espírito é aquilo que nos acusa e nos fala quando a gente faz algo errado. Já pensaram a ver um homem e uma mulher que não sente o pecado, não sabe o que é fazer mal, quando ele mata, não sente emoções nenhumas, porque não tem um espírito. E se o homem puder criar alguém assim, este mundo vai entrar em caos. E talvez até já criaram. Então, eu lembro de uma história de um jovem que ele ia se casar. E quando ele ia se casar, ele estava à espera da noiva e ele recebeu um telefonema. E ele respondeu, e eu era o amigo dele,
que ia estar envolvido no casamento, melhor amigo, mas o amigo disse, olha, eu não posso vir ao teu casamento porque eu estou doente. É o best man. O que é best man em português? Ok, mas sabem o que é o best man, não é? Aquele que vai ao lado do noivo, não é? Amigo dele, o homem braço direito, vamos lá dizer. Então, o best man telefonou e disse, eu não posso vir ao teu casamento. Eu estou doente. Então, o melhor amigo dele. E ele virou-se para o pastor e o pastor disse, o que é que está a acontecer? Ele disse, não, é isto. E o pastor disse, então, agora o que é que vais fazer? E ele disse assim, sem a cerimónia não há casamento. E sem a noiva não há casamento. Mas sem o meu amigo, eu ainda posso ter casamento. Então o que é que ele estava a dizer? Se não houvesse noiva, não podia ter casamento. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que Jesus Cristo vem para buscar a sua noiva. E quem é que é essa noiva? Somos nós. Os amigos de Jesus abandonaram ele quando ele entrou no casamento, no concerto. Mas ele sabia que a noiva que somos nós, ele ia morrer por causa de cada um de nós. A presença de Deus para os judeus era muito importante. Em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Êxodo 40, versículo 34 e 33. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Os irmãos sabem que a palavra do Senhor diz que tudo que foi feito no Velho Testamento era uma sombra daquilo que vinha no Novo. O tabernáculo era uma figura, vamos lá dizer, uma fotografia de algo que ainda vinha. E quem é que era o nosso tabernáculo? E quem é que é? É Jesus. E dentro do santuário, do Santo dos Santos, tinha lá tudo que Moisés, vamos a dizer, e Arão usou. O que é que tinha lá dentro? Tinha aquela, vamos a dizer, vara que Arão usou, que nunca morreu, dava frutos. O que é que tinha mais? As tábuas, a lei e mais quê? Maná. E estava tudo debaixo do, eu acho que não sei bem, mas estou a pensar em inglês, o assento da misericórdia. Não sei o que é que chama-se em inglês, é o mercy seat. A tampa chamava-se banco da misericórdia, o assento, não sei em português o que é que chama-se, o que é que eles chamam. Então, queria dizer que, como os irmãos veem ali, obrigado, tudo isto que está aqui, a lei, a vara, maná, estava tudo lá dentro. E isto reflete o quê? Estava a falar de Jesus Cristo. Que quando Ele viesse, tudo isto ia ser cumprido. O que é que ia ser cumprido?
a lei. A vara, o que é que nos fala a vara? A vara quer dizer que nós nunca vamos morrer. Vamos ter vida eterna. Vida eterna. E maná, o que quer dizer? Que Deus providenciou tudo o que eles precisavam. Quando eles comiam aquilo, a Bíblia diz que eles nunca tinham fome. Até que eles disseram, a gente já está farto disto, a gente queremos carne. Então, tudo isto estava dentro e tinha uma tampa que chamava-se o assento de misericórdia. O que é que queria dizer? Que isto tudo ia pertencer a nós por causa da misericórdia de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, no Espírito, nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós temos vida eterna e Ele vai sustentar-nos e providenciar tudo o que é necessário para nós sobrevivermos. Os irmãos sabem que quando eles estavam no deserto por 40 anos, eles nunca tiveram que comprar roupa ou sapatos. Os homens que estão aqui, os maridos, podem dizer amém? Imagine ter uma esposa por 40 anos, nunca ter que comprar roupa para ela e sapatos. 40 anos. Já pensaram? Isso é uma bênção. Quanto dinheiro é que a gente podia pôr no bolso se elas não tivessem que mudar roupa e sapatos? 40 anos, irmão. Imagine, a gente usar os mesmos sapatos por 40 anos. Estes sapatos eu já tenho desde 2018 e já estão a ficar um bocado... precisam de ser reformados. Imagina andar, irmã, no deserto, a roupa nunca ficar estragada. Os irmãos sabem que o mundo está sempre a querer copiar aquilo que Deus fez. O inimigo. Não sei se já viram aqueles filmes, por exemplo, que eles cortam uma pessoa e depois aquela pessoa, a carne cresce por si mesma e ele fica curado. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a querer copiar aquilo que Deus consegue fazer. O homem hoje em dia quer estar num lugar e fazer uma viagem astral e poder voltar para trás. Porque é que eles querem voltar para trás? Porque eles dizem, se eu pequei aqui, eu vou voltar para onde eu fiz um erro, para mudar esse erro, para eu ter uma melhor vida no futuro. Mas a gente vê que na Bíblia, o eunuco, quando foram ter com ele, quase que fizeram uma viagem espiritual, e os próprios discípulos também tiveram uma experiência assim. Então, tudo que Deus faz e fez na Bíblia, os homens querem copiar. Então, o tabernáculo tinha isto tudo lá dentro. E porquê é que tinha um assento de misericórdia? Porque eu, tu, nós, vós, não podíamos ter nenhumas bênçãos de Deus se não fosse a misericórdia de Deus. Todos nós devíamos estar mortos. Já pensaram ter um alimento, uma comida que nunca faltava? No Jardim de Éden, eles tinham tudo. Tinham sustento para o dia todo. A palavra do Senhor nos diz claramente que Deus vai sustentar todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas que Ele tem na glória. Então Jesus
era típico desta coisa que estamos a ver aqui. Isto era Jesus no Velho Testamento. Os irmãos sabem que em 1 Coríntios 10 parece que fala que aquela rocha que Moisés bateu, em 1 Coríntios 10, parece que é 10 ou 11. Então, quando ele bateu naquela rocha, a Bíblia diz que aquela rocha era Jesus. E milhares de pessoas morreram porque elas desobedeceram a Deus, e aquela rocha e aquela situação está ali, e beberam todos da mesma bebida espiritual. Então, quando eles beberam, irmã Araújo, daquela água, era um símbolo espiritual. Eles estavam a beber. Quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Então, já no Velho Testamento, eles estavam a beber de Jesus, sem saber. Eles beberam porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo, não era Pedro. Alguns dizem que Pedro aqui era a rocha. Jesus é que é a pedra, a rocha firme. Pedro era uma pedrinha. Então, por que é que eu estou a levar a isto? Imagina agora, no tempo de Ezequiel era 700 anos antes de Cristo. Então, houve ali uma fase que em inglês chama-se The Dark Ages. Dark Ages. O tempo negro, idade negra. Então, idade negra. Então, desde o tempo de Ezequiel, houve um tempo que a presença de Deus não estava aqui na terra. E os irmãos que a Bíblia sabem que em Tessalonicenses diz que vai chegar um tempo que a glória de Deus vai sair outra vez do mundo e Satanás vai fazer aquilo que ele quiser. E há pessoas que dizem que quando isso acontecer vai ser a igreja que vai sair, vai ser arrebatada e já não vai haver consciência de fazer mal. E hoje em dia já estão a fazer mal, estão a matar, Este mundo está podre. Está podre. No outro dia encontraram uma criança de 4 anos. Um curandeiro tinha cortado as partes privadas dele. E ele estava na rua a sangrar, a morrer. Eles tinham roubado ele dos pais. Já imaginam agora esta criança, a confusão. Este mundo está podre. Se não fosse que a igreja de Cristo estivesse aqui, eu não sei o que é pior do que podre. Mas a Bíblia nos diz, em Isaías 60, talvez a gente pode ir lá, diz que este mundo vai estar cheio de escuridão. A gente talvez ainda estamos escondidos ali no nosso cantinho, na nossa casinha, no nosso quartinho. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas o Senhor agora está a falar connosco e Ele diz: mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Será que o irmão e a irmã
tem a glória de Deus em si? Será que quando o irmão ou a irmã entra num quarto e entra outra pessoa consigo, ou entra num lugar, será que as pessoas notam a diferença? Houve um dia que eu entrei num shopping center, num shop, e quando eu entrei, uma senhora estava-me a perseguir, se eu puder usar. Não era porque eu era jeitoso, não é? Porque eu sou careca e talvez... Mas ela veio atrás de mim, estava a vir, e eu por fim parei, preocupado. Mas porquê é que esta senhora... E ela perguntou-me, o que é que tu tens? O que é que tu tens? Eu disse, o que é que eu tenho? Ele disse, não sei, tu tens uma coisa, parece que estás a brilhar. Uma luz. Outro dia eu tive um homem que veio ali arranjar o motor do meu portão, e ele veio arranjar, e ele estava ocupado, e estava todo chateado, e estava todo... Ele virou-se para mim e disse, Abel, o que é que tu tens? Tu estás tão calmo, estás aí e parece que tu nunca tens preocupações ou problemas. E quando as pessoas perguntam isso, é um tempo certo para a gente testificar da glória de Deus sobre nós. Será que nós somos diferentes? Será que nós temos uma presença do Senhor dentro de nós? Que quando as pessoas vêm, quando nós estamos com os nossos amigos, será que a gente portamos como eles? Ou será que eles sabem que na nossa vida há uma diferença, há um limite, que eles não podem falar de uma certa maneira? Será que a glória de Deus está evidente? Êxodo 33, e eu vou acabar isto depois para a semana, se Deus quiser, porque não há tempo. Êxodo 33, versículo 14 a 16. Respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado a graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Não sei se é o versículo antes deste, talvez a pastora Marisa possa ver. Moisés pede ao Senhor e diz assim, mostra-me a tua face. Em inglês dizem a tua glória. Quantos de nós que estamos aqui ainda dizemos isso e dizemos, Senhor, eu quero conhecer a tua face, a tua glória. Não chega eu só vir aqui ao culto e ouvir o pastor Abel ou o pastor Marilton ou o pastor Mário, ou seja quem for. Não chega. Eu quero te conhecer, Senhor. Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E ele teve um encontro com Jesus, mas ele estava a dizer, eu quero mais. Rogo-te que me mostres a tua glória. Os irmãos sabem que quando a glória de Deus estava sobre o santuário, que a gente lemos, Moisés não podia entrar. Ele não conseguia, porque ele era um homem que tinha pecado, ele era um homem impuro, como nós. Mas os irmãos sabem que por 600 a 700 anos, a glória de Deus já não estava no santuário, no tabernáculo. Mas houve uma pessoa
que mudou isso tudo. E o nome dele era Jesus. Ele não veio só para nos salvar. Ele veio para reconstruir o tabernáculo. Para nós habitarmos com Ele e Ele com nós. Como Ele disse a Moisés, eu vou convosco, eu irei contigo. Onde quer que tu vás, eu vou. Irmãos, não vamos fugir daqui para ali se a gente não leva a presença de Deus conosco. Se eu fugir daqui para outro país e não levo a presença de Deus comigo, ou neste sentido, se Deus não me enviar e eu vou, eu estou fora da vontade de Deus para a minha vida. Não importa se eu estou em Hong Kong, ou Portugal, ou Hong Kong. Se é o meu tempo para morrer, eu vou morrer. Eu não posso fugir da morte. A morte é certa, mas graças a Deus que a vitória é garantida para aqueles que têm a presença de Deus na sua vida. Será que o irmão e a irmã têm esse desejo dentro de si ainda e pode dizer como Moisés diz e disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero sentir a tua glória dentro de mim. Eu quero ter essa vida. Será que até mesmo quando a gente está no vale da sombra da morte, a gente ainda está a refletir isso? Irmãos, Estevão, quando ele estava a morrer e ele estava a ser apedrejado, ele estava ali no chão, não sei como é que ele estava deitado, não sei, mas ele estava ali ajoelhado, talvez as pessoas a deitarem as pedras, e ele a ver a glória de Deus naquele momento, e ele a dizer às pessoas: olhem, a glória de Deus está sobre este lugar. E a Bíblia diz que as pessoas batiam nos ouvidos assim, para ignorar o que ele estava a dizer. Oh, irmãos, será que quando a gente está a morrer, a gente ainda pode dizer, como ele disse, Estevão disse: Pai, perdoe-lhes. Perdoe-lhes. E há pessoas, escritores, que dizem naquele momento, Saulo, que era Paulo, ouviu aquelas palavras e ele pensou: como é que aquele homem ainda pode estar a pedir perdão por nós se a gente está a matar a ele? Os irmãos lembram-se daquela história do Nicky Cruz, não é? Naqueles anos atrás, daquele gangster, não é? E houve uma coisa que ele disse. O homem disse a ele: se tu não parares de falar de Jesus, eu vou-te matar. Para, senão eu vou-te matar. E ele disse assim para ele virou-se para ele, o David Wilkerson, ele virou-se e disse: cada pedaço que tu cortares de carne, esse pedaço vai dizer: Jesus te ama e eu te amo. Irmãos, quando a gente tem a presença de Deus, a glória de Deus, a nossa motivação, a nossa visão, o nosso alvo na vida é completamente diferente. Nós estamos motivados de uma maneira diferente. Nós não somos abalados por causa disto ou por aquilo. Será que o irmão e a irmã ainda têm o desejo de ter a glória de Deus? Será que ainda tem esse desejo? Êxodo 25, versículo 8, eu vou terminar aí. Êxodo 25, 28, só para a gente continuar neste pensamento. Deus disse assim ao povo: o Senhor, versículo 8.
e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Os irmãos sabem que quando Adão e Eva andavam no jardim de Éden, a palavra do Senhor diz que Deus andava com eles. Deus andava com eles. Já pensaram tão glorioso que isso é? Já pensaram que isso... Irmão Monteiro, venha aqui só rapidamente. Não sei se o irmão ainda pode correr, mas eu não quero que o irmão caia. Venha só aqui. Pode vir aqui? Imagina o irmão Monteiro e, por exemplo, eu sou Deus. Imagina o irmão andar na vida dele e Deus ao lado dele a falar com ele todos os dias. Já pensaram? Adão e Eva juntos. Talvez Deus estava, Eva estava do meu lado esquerdo. Talvez Eva estava do lado esquerdo. E Adão, eu só estou um exemplo a pensar. E Deus a andar com eles a dizer: meus filhos, eu tenho estes planos para vocês. Vocês não se preocupam, não precisam de mais nada, exceto aquela árvore, não se preocupam. Eu vou providenciar tudo, nenhum mal vai vir sobre vós. Obrigado, irmão. Vem por ali? Ok. Imaginem nós ter assim uma vida que a gente pode estar a andar e sentimos o braço de Deus quase sobre nós. Será que o irmão e a irmã ainda sente a presença de Deus? Eu lá onde eu moro, eu quase todos os dias vou andar, mas quando estou a andar estou a falar com Deus. E no outro dia eu estava a andar e eu cheguei a um ponto, agora estamos num tempo onde o outono, as folhas caem. E quando eu estava a andar, houve assim um vento e aquelas folhas caíram e vieram sobre mim. E naquele momento eu senti a presença de Deus tão real. É como se aquilo tivesse a declarar a sua glória. E a palavra do Senhor diz que na natureza a gente vai ver a sua glória. Será que o irmão e a irmã ainda pode dizer: Senhor, vem habitar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente. O quê? Descansará. Será que o irmão e a irmã à noite está atormentado, não consegue dormir, tem problemas, tem preocupações? Será que está atormentado? Ou será que está a habitar na presença do Senhor e a descansar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, ao Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, ao Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus.
direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Será que o irmão e a irmã está a habitar na presença de Deus? Eu com ele e ele comigo, de tal maneira que descansarei. Ele é ontem, hoje e amanhã. Ele conhece. E o meu trabalho de casa, se eu puder dizer para os irmãos nesta semana, é realmente buscar o Senhor e dizer: será que eu ainda sinto a presença do Senhor na minha vida? Ou será que eu sinto mais as preocupações e os problemas? Quem é que está a habitar na sua vida? Será que a glória de Deus é evidente? A minha irmã estava a dizer: será que os seus netos, será que os seus bisnetos conseguem ver a glória de Deus em si? Não é dizer: tu vais para o inferno, tu estás a portar tão mal. Não. Será que quando eles estão connosco, eles não querem usar palavrões, eles não querem fumar? Eu às vezes jogo aquele jogo de golfe. Sabem o que é golfe, não é? Não jogo muito bem, mas... E eu fui com um outro pastor e a gente convidamos uma pessoa que ele conhece. E essa pessoa gosta de fumar muito. Não é? Tem esse hábito, esse vício. E quando essa pessoa veio connosco, os irmãos sabem que o tempo todo, e aquilo leva umas horas, o tempo todo, essa pessoa nunca fumou. E depois, quando chegou a casa, disse assim: Pastor Abel, eu estava a pensar que eu nunca fumei quando estava contigo a jogar golfe. Mas quando cheguei a casa, quis logo fumar. E ele disse: é porque tu tens a presença com Deus contigo. Eu não queria fumar, não sentia o desejo. Pai, eu te peço nesta manhã que nós possamos refletir e dizer: será que eu ainda tenho aquela paixão, aquela glória de Deus que tinha quando era jovem? A glória de Deus não muda, a glória de Deus não fica velha. Ela é nova. Ela é nova todos os dias. Vamos pensar nesta semana e dizer: será que eu ainda estou a sentir a presença de Deus? Ou será que quando a gente ouve um barulho em casa, ficamos logo afugentados e com problemas de vou morrer? Ou será que à sombra do Senhor, a onipotente, eu descansarei? Ajuda-nos, Senhor. Para a semana nós vamos continuar, então, obrigado por estarem aqui e vamos continuar a falar sobre isto, sobre a glória de Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Não esquecer, quinta-feira temos aqui o culto de oração. Venham com expectativa e desejo de sentir a presença de Deus. Deus abençoe. Obrigado.